Bom dia, gente! Hoje nós vamos para a quinta live, gente. Sério isso? A primeira fui eu, a segunda foi com a Lustrene, depois eu tive com a Amanda, ontem com a Nayara e hoje nós vamos para a quinta live. Hoje nós temos a Cris Grisório como convidada e nós vamos falar de prosperidade de saúde, saúde emocional. E, gente, sim. Sério, não tem como você prosperar nos outros âmbitos da tua vida sem que você olhe para esse lado da prosperidade de saúde. E falar de prosperidade de saúde, claro que ela começa com quem? Com você mesma. Isso, não tem como. Eu tô só enviando aqui uns convites para as pessoas, chamando todo mundo para as lives, vou chamar até o boy que fala francês. Mas, gente, hoje tá demais. Prosperidade de saúde. Vou colocar aqui. Live, prosperidade. É isso. Gente, não dá pra enviar pra todo mundo, né? É tanta gente, meu Deus. Mas estou super feliz com o resultado desse evento. De verdade, porque assim, as lives, elas estão realmente surreais de boas. E esse é um assunto muito importante, né? É uma das bases da prosperidade, como eu já falei nas outras lives. Para vocês que não assistiram as outras, por favor, assistam, porque vale muito a pena. E vamos lá, recordar as quatro áreas, principais áreas da prosperidade: relacionamento, financeira, espiritual e hoje é que nós vamos ver que é a de saúde, né? E como eu disse, não dá para você prosperar nas outras áreas da tua vida sem que você olhe para a tua saúde. E falar de saúde não é só a saúde física ou do corpo, é você olhar para esse lado emocional, é você sim, né, ter consciência de como que as tuas emoções estão influenciando no teu dia a dia, né? Então, deixa eu ver aqui. Convites já enviados para uma boa parte. Vão enviando esses convites aí para quem vocês sentirem, porque a gente está vivendo numa era que cada vez mais vão ter mais pessoas tristes, mais pessoas com depressão, mais pessoas ansiosas. E eu vou falar por mim mesma, antes de eu convidar a Cris aqui, uma das coisas que eu conto no livro, resumidamente, né? Uh, de tantas questões que eu passei na vida. Eu era a rainha da balada, eu não tinha problemas. Se você dissesse assim, ó, eu fosse contar um desafio que eu tava vivendo na minha vida, olha aí, até o termo a gente muda, né? Se eu fosse contar um desafio que eu tava vivendo na minha vida, e você dissesse assim, Elisa, faz uma terapia, eu ia te, né, mandar para aquele cafundós do Judas, vamos dizer assim. Então, eu não tinha consciência de que eu era cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de dores. Se você me falasse de linguagem de amor, eu ia perguntar o que era isso, porque eu nunca havia ouvido falar nisso. Se você me perguntasse de feridas emocionais ou feridas da alma, independente do termo que você gosta de usar, eu também não ia ter a menor ideia do que você está falando, né? E aí eu precisei passar por inúmeras dificuldades, desafios na minha vida, muitas provas mesmo, né? Eu conto ali no livro de maneira resumida as inúmeras, para que um dia eu chegasse e dissesse, chega, tipo, o que é que vai acontecer comigo? Porque apesar de todos os desafios que eu vivi, uma coisa que eu nunca pensei, gente, eu nunca tive esses pensamentos suicidas propriamente dito, sabe? Ainda bem, mas eu tinha atitudes suicidas, né? Como eu tava falando agora essa última semana, eu tava falando do caso da menina que morreu no vulcão. Eu visitei um vulcão, ia pra balada, bebia horrores, abusava da comida, abusava de muita coisa. Ou seja, apesar de eu não ter em plena consciência atitudes ou pensamentos suicidas, mas eu tinha essas atitudes ocultas, né? E a gente vê muito. Hoje, se você vê qualquer pessoa que tem um vício, que seja em comida, que seja em fazer exercício físico, que seja em sexo, comprar roupa, cigarro, bebida, drogas,
tudo isso são movimentos suicidas. A questão é que as pessoas não têm consciência disso. E eu também não tinha. Então, um dos meus maiores desafios emocionais foi também aceitar que eu tinha essas sombras, essas inúmeras sombras, né? Porque eu tinha o vício na comida, ou gastar dinheiro com comida, ou gastar dinheiro com bobagens. E aí, né, sempre faltava dinheiro ali no final. Eu não me permitia ficar com dinheiro sobrando no final do mês, por exemplo, né? E o que mais, gente? Bebida, as festas, viagens baratinhas. Então, tudo isso são, sim, vícios emocionais ou são atitudes, querendo ou não, suicidas. E é por isso que eu acho que hoje essa live aqui, ela vai ser uma das mais importantes, porque é sobre falar de prosperidade de saúde, mas nesse âmbito da nossa saúde emocional. E quando eu falo emocional, eu falo do mental, da nossa mente, da nossa consciência, do subconsciente. Eu não sei muito o que é que a Cris preparou para vocês, mas eu vou chamar ela aqui agora, a Cris Grisório. Ela mora aqui na Suíça, ela é psicanalista. Que eu saiba, se não me engano, neurociência é uma coisa. Eu vou deixar ela se apresentar resumidamente e depois que ela fale, né, sobre qual é a visão dela sobre a saúde emocional, mental, essas questões que nós estamos lidando hoje em dia, né? Muito se fala ali no Brasil sobre a IA dominar o mercado e muita gente vai perder trabalho ainda esse ano, inclusive, né? Então, já vou chamar ela aqui. Cadê? Deixa eu ver se ela aceita. Já pode aceitar aí, Cris. Apertei, gente. Olha ela, tu tá sem som. A gente pode fazer o mudo, né? Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Alguém pode comentar? Vocês Tá? estão ouvindo agora? Agora estou te ouvindo, Tá gente. ouvindo? Não tá. Eu tô com o ventilador ligado aqui, mas não tá ouvindo o ventilador? Tô, mas a gente. Então tá. Eu vou desligar rapidinho, peraí. Que aqui tá tão quente, né? Meu Deus do céu, aqui onde eu moro agora melhorou, né? É, tá super quente. E eu tava com o ventilador ligado. Eu coloquei os fones de ouvido para poder usar o ventilador, mas tá tudo bem, vai dar certo. O importante é que a gente tá aqui. Perfeito. Tudo Cris, bem, Ilona? enorme gratidão. Eu acho que né, é uma manifestação de fazer uma live com você. Eu fui convidada pela Cris. A Cris tem um projeto incrível. Ela vai falar depois, eu tenho certeza, que é o Parentcast. Tem um canal lá no YouTube. É um projeto em francês, é um projeto sensacional. E ela me convidou uma vez. Então, assim, desde então eu fiquei nessa de querer trazer ela para uma live aqui. Cadê? Ela caiu, deixa eu aceitar ela novamente aqui. Vocês vão me falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque ontem, o vídeo de ontem eu não apareci no vídeo, né? Mas todo mundo estava me ouvindo. Aí vocês vão dando a dica aí, porque eu tô me vendo linda, maravilhosa, a Cris também, mas. Então, Cris, vou Tá. passar a bola para você, se apresenta, e aí você viu o começo da live, aí só Sim, e dá eu um adorei. certo. Adorei o assunto, tá super encaixado com tudo que eu tinha preparado aqui. Eu acho que uma coisa vai de encontro à outra. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cris Grisório, eu moro aqui na Suíça, já fazem 20 anos que eu tô por aqui. E eu acho que eu tô indo para casa dos 21 já, porque já faz algum tempo que eu digo que faz 20. Mas tá tudo bem, a gente, né, se perde nas contas, tá tudo certo. Eu moro aqui. E eu sou coach em programação neurolinguística, sou formada em programação neurolinguística e agora eu sou psicanalista em formação, ou seja, eu estou estudando psicanálise. Então eu ainda não sou psicanalista, eu estou me preparando para isto. E se Deus quiser, daqui 3 anos eu serei uma psicanalista formada com meu diploma na mão. E eu fiquei muito feliz quando a Elisa me chamou aqui para falar sobre saúde emocional, porque é a minha paixão, né? Primeiro, eu estudo psicanálise porque eu tenho uma loucura com o inconsciente. Então, a psicanálise estuda tudo que é inconsciente. Psicologia estuda tudo que é consciente, tudo aquilo que a gente lembra no nosso dia a dia, episódios que nós vivemos, nós lembramos. E a psicanálise não. A psicanálise ela vai um pouquinho mais profunda, ela vai lá no inconsciente, tudo aquilo que está lá bloqueadinho
e muitas vezes coordenando a nossa vida, né? E então eu fiquei muito feliz, Elisa, muito, muito feliz de poder trazer esse assunto e poder trazer um pouquinho daquilo que eu sei, um pouquinho daquilo que eu usei e apliquei na minha vida e que deu certo. Perfeito. Eu acho assim que Deus ele vai unindo propósito, né? E é uma coisa que eu trago muito para as pessoas, é isso, de que eu passo 24 horas perturbando Deus. É tipo assim, né? Eu digo, Deus me traz as pessoas certas, quem que eu vou colocar nesse movimento, porque esse movimento do Prospere, eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp hoje mais cedo, para quem vai vir pro evento, o porquê desse evento. Né? Eu sempre digo que esse evento não foi eu, Elisa, que quis. Eu nem pensava em fazer evento meu mesmo esse ano. Assim, eu tava só ali nos grupos de constelação familiar e tal, né? E veio um belo dia ali, no calor do Natal ali, né? Alguns dias antes do Natal, a gente fez até. Eu fui até chamada para organizar aquele jantar da Confraria das Memoráveis. E foi ali, naqueles dias ali. Eu tinha acabado de receber esse convite dos meus guias espirituais, né? E logo em seguida veio o convite da Mayara para que eu organizasse isso. E eu fiquei assim, gente, eu vou ficar louca, porque faltava 4 ou 5 dias para o Natal, eu acho, se não me engano. E, Foi logo, e o evento, eles me pediram, faz no dia 6 de janeiro. E eu, mas por que no dia 6 de janeiro? É o dia de Reis, você vai fazer nesse dia. Porque as pessoas, elas precisam se liberar dessas crenças, né, de religião que foram impostas ali, né? Aquela velha frase, só os humildes. Mas a humildade nada a ver, tem a ver com a pobreza. E eu percebo que hoje uma coisa que está afetando muito o brasileiro, e aqui na Suíça, apesar da gente não falar tanto disso, mas tem disso também, é o quê? É essa crença sendo esse fator. Então, muita gente ali na escassez, na pobreza, na limitação, e isso afeta a prosperidade de saúde em todos os âmbitos, né? E aí, sim, o que é que está acontecendo no Brasil? Eu não lembro agora, eu estava vendo essa semana que é tipo assim: Portugal é um dos países mais tristes, parece que o Brasil está sendo campeão de ansiedade ou é depressão, se não me engano. Suíça nem se fala, né? Que todo dia é um trem atrasado, a gente já sabe que um trem atrasado e que tem ambulância e que tem bombeiro, é porque alguém, né, se jogou na linha do trem ali. Então, assim, a Suíça é o segundo país no mundo de suicídio e é um país que muita gente é rica e que tem condições. Então, assim, ter prosperidade financeira não quer dizer que a pessoa vai ter aquela saúde emocional ali, né? Então, exato. para mim, esse projeto, quando ele veio, foi realmente assim: eu preciso ajudar as pessoas a terem consciência de todas essas questões, porque no Brasil, a gente vive a escassez financeira. Aqui a gente tem né? Por mais que a gente não seja uma pessoa rica ou milionária aqui ainda, mas a gente sabe que o nosso dinheiro, o pouco que a gente tem um poder de compra, que é Sim, diferente, né, do Brasil. Então, exato. é isso, gente. Exato. Então, é assim, eu vejo a prosperidade, porque quando a gente fala de prosperidade, muita gente pensa imediatamente em dinheiro, né? É a primeira coisa que vem na cabeça. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem muito dinheiro e que consegue fazer várias coisas na sua vida, que consegue adquirir tudo aquilo que ela quer. Fazer viagens, comprar tudo que ela bem entende, enfim, né? Mas está muito relacionado ao dinheiro quando as pessoas pensam. Mas para mim, prosperidade ela tem quatro pernas é uma base, né? Que tem quatro pernas. Então, a gente, para ter prosperidade, você tem que ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. Por que eu acho que o negócio da saúde, da prosperidade financeira está tão presente? Porque é verdade que quando você tem uma prosperidade financeira, ou seja, você tem um pouco mais de condições financeiras na tua vida, fica mais fácil de equilibrar os outros potinhos. A gente tem a tendência de pensar nesses outros potinhos com mais facilidade. Por que eu estou usando o termo potinhos? Porque, como vocês sabem, o meu livro se chama Vida em Potes. E os potes são os nossos potinhos emocionais, o nosso equilíbrio. A nossa prateleira, imaginem uma prateleira onde tem vários potinhos. Cada potinho desse tem uma questão da nossa vida
e alguns vão estar em equilíbrio, outros não. Então, na questão da prosperidade, vamos dizer que nós temos esses 4 potinhos: o físico, o emocional, o espiritual e o financeiro. Ah, Cris, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que trabalhar? É assim, eu acho que a gente tem que ser muito sincera com a gente, porque às vezes a gente tá assim num momento muito, eu tô com uma saúde física maravilhosa, faço exercício todos os dias, como super bem, durmo cedo, acordo cedo, então a minha saúde física tá maravilhosa. Mas para manter essa saúde física, o meu emocional não tá muito legal, porque eu tô tendo muita disciplina, então eu não tô tendo muito tempo de estar com os meus amigos. E estar com os amigos é algo que ajuda muito a nossa saúde emocional. Então a gente tem que ser muito sincera com a gente mesma, olhar para dentro, pegar um papel, um caderninho. Eu sempre digo, peguem o caderno, anotem no caderno, escreve lá saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira. E aí você vai dar uma porcentagem para isso. Como é que tá cada coisa? De 0 a 10, como é que tá cada coisa? E aquela que tem a porcentagem menor é aquela que a gente vai começar a tentar trabalhar e alimentar ela para ela entrar num equilíbrio. Porque se você não tiver esse equilíbrio de um todo, vai acontecer o que a Elisa acabou de falar agora aos minutos atrás, né? Países que têm muita prosperidade financeira, mas têm um alto índice de suicídio, por exemplo. E a Suíça é um deles, é o segundo do mundo, a Elisa acabou de falar. Isso é imenso para o tamanho que é a Suíça. A Suíça é muito pequenininha para ser o segundo país do mundo. Né? Mas o que acontece com essas pessoas que têm tantas facilidades financeiras e, no entanto, falta essa vontade, essa satisfação pela vida? E a satisfação pela vida vem muito do interior, vem muito de dentro, vem muito do lugar aonde a gente se encontra, do espaço que a gente ocupa, do você saber qual é o teu lugar na vida. E isso também está muito ligado com o inconsciente, porque isso está muito, tudo depende muito da educação que nós tivemos durante o decorrer da nossa infância, né? Eu sempre trago isso dizendo que do 0 aos 7 anos, a criança é como se ela fosse uma esponja. Abertinha, uma caixinha, a cabeça é um potinho enorme, tá ali abertinho e aí tudo que você coloca lá para dentro, ela absorve, ela pega aquilo como total verdade. Por quê? Porque ela tem por referência o adulto que a está educando. Que pode ser o pai e a mãe, mas pode ser uma avó, pode ser um tio, depende do contexto da família, porque a gente sabe que, né, não necessariamente as crianças são educadas somente pelos pais, mas no contexto daquela família, aquele adulto que está educando aquela criança, para aquela criança, aquele adulto é a verdade total. Então, tudo que ele falar, tudo que ela falar, aquela criança vai pegar para ela. E aí a gente vai guardando as coisinhas lá dentro do nosso inconsciente até a idade dos 7 anos, que é quando nós temos uma portinha nesse potinho aí, que aí ela se fecha. Ela se fecha e aqui ela formou a nossa barreira entre o consciente e o inconsciente, que também pode ser chamada de superego. O superego, e aí o que acontece? Por que a gente, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu trabalho pra caramba, ganho dinheiro, mas o dinheiro nunca para na minha mão. Então, aí lá no então vamos imaginar uma criança que durante a infância ela ouviu muito dos pais que dinheiro era uma coisa que não era boa, que dinheiro era uma coisa que era maldita, que dinheiro trazia tristeza, que dinheiro era a maldade do mundo, que as pessoas ricas só enriqueciam porque eram desonestas. E ela cresceu ouvindo isso. E aí lembra, até os 7 anos, tudo que o adulto fala é verdade absoluta. Entrou para dentro do inconsciente e, puf, fechou. Aí essa criança vai crescer, ela vai trabalhar e, de repente, ela vai ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não para na mão dela. Por quê? Porque lá dentro do inconsciente tem um potinho que está dizendo assim, dinheiro não é bom. E aí o que ele faz? Ele solta como se fosse um fragmento, vamos imaginar assim, um fragmento que sai do teu inconsciente, bate no superego. Aí o superego ele vai dizer assim, isso aqui eu posso deixar sair, isso aqui eu não posso. Mas é um alerta. Aí o superego diz assim, não, eu não posso deixar sair por todo. Então a criança não vai dizer assim, o adulto não vai dizer assim, o dinheiro é maldito porque, afinal de contas, eu estou trabalhando e eu estou ganhando muito dinheiro. Mas aí ele solta um pequeno fragmento dizendo assim, volte para trás e gaste, porque não é bom estar na tua mão.
E aí é que as pessoas fazem esses movimentos inconscientes e acabam se auto-sabotando. Então, por isso que muita coisa está bloqueada no nosso inconsciente, muita coisa tá escondidinha ali. E a gente só consegue olhar para isso com muito amor com a gente mesma, com muito carinho, olhando lá para dentro e tentando resgatar as coisas, tentando entender. Porque, assim, eu, eu acho que o grande pulo do gato que a gente dá é quando você tem essa capacidade de olhar e dizer assim: eu estou fazendo isso, eu não estou contente e por que que eu estou fazendo isso? Porque a questão é que ninguém pergunta o porquê. A gente fica, né? É mais ou menos como, vamos falar agora do quesito físico, que também entra dentro da prosperidade. Então, alguém que tem uma compulsão muito grande pela alimentação. Ela só sabe que ela está naquela compulsão, ela sente prazer naquela compulsão, mas ela não se pergunta e ela não se sente bem com aquilo. Que a pessoa que tem compulsão alimentar, ela não se sente bem. Mas em momento algum ela se pergunta por quê. Porque eu perguntar o porquê é muito dolorido ter que olhar para dentro. É Então, verdade. Eu vou só te interromper um pouquinho, porque realmente essa da compulsão alimentar eu tinha, né? Eu tinha isso de tipo assim, sei lá, tava cansada, dava vontade de comer. Tava com raiva, dava vontade de comer. Alguém me desagradava, dava vontade de comer. Sei lá, ganhava mais dinheiro, dava vontade. É sempre esses gatilhos de comida, sabe? Mas eu não tinha essa consciência de que eu tinha alguma coisa no meu inconsciente, que tinha ali alguma dor, uma necessidade. E isso é tão importante, assim, da gente olhar para essas questões e é uma das razões também da gente estar fazendo esse tipo de live, de trazer consciência para as pessoas, né? Hoje, quando eu tô cansada, eu já percebo. Por exemplo, agora eu já não tô mais com esses gatilhos de comida. E quando eu conheço os meus perfis emocionais, justamente, né? Tava falando sobre isso nas outras lives. Por exemplo, eu sei que tem horas que se eu estiver muito cansada, estressada, aí, né? Todos esses gatilhos assim, alguém me incomodar, não sei o que e tal, aquela coisa toda, eu vou primeiro agir aqui, ó. Aí já dá essa vontade de mastigar alguma coisa, não é nem fome. Eu vejo que eu não tenho fome. Aí o que é que eu fiz agora? Eu comprei aquelas chewing gum, né? Como que é? chiclete, Chiclete. chiclete. Apesar de que eu nunca fui uma criança, né? Quando eu era criança, eu nunca fui desses doces. Mas hoje eu percebo que eu preciso. Ou eu me levanto, vou tomar água, vou fazer alguma coisa. E quando eu chego em casa, é tipo, prioridade pra mim é descansar, por exemplo, sabe? Deixar você falar agora. Exato. É legal que você trouxe isso né, dessa vontade, dessa instigação para mastigação. Por que que a gente faz isso? Por que que a pessoa que tem e não é só a pessoa que tem compulsão alimentar. Normalmente a gente faz isso também porque comer sem fome é um ato de ansiedade, entende? Então é assim, tipo, tanto que quando a gente vai fazer reeducação alimentar, existe uma estratégia que diz assim: eu tô mesmo com fome ou é só a vontade do mastigar? Por quê? E aí, como é que eu sei que eu tô com fome? Ah, eu seria capaz de comer um brócolis, por exemplo, completamente cru nesse momento? A minha fome é nesse ponto? Aí é fome. Mas se não, é só vontade de mastigar. E por que que a gente tem essa vontade de mastigar praticamente o tempo todo? Isso é muito recorrente, não é somente na pessoa que tem compulsão alimentar, tá, gente? Nas pessoas que, entre aspas, têm uma vida normal. É assim, quando a gente nasce, o nosso primeiro contato com a nossa mãe, depois dela nos pegar no colo do abraço, é com o seio materno, através da amamentação. Então, imagine assim, um bebê que ficou 9 meses dentro de uma barriga, num lugar completamente escuro, sem contato nenhum com o mundo exterior, o espaço que ele tem é muito pequenininho, então ele se sente muito aconchegado. Ele não precisa fazer movimentação nenhuma para comer, para fazer xixi, para fazer cocô, para respirar. Ele não precisa de nada disso, porque existe um outro corpo, que é o corpo feminino, que está fazendo tudo isso por ele. Então ele está ali muito tranquilo. Aí esse bebê vai sair de dentro. Chega a hora do parto, esse bebê sai de dentro da barriga da mãe. Primeira coisa que ele tem é essa sensação do eu estou sendo expulso do lugar onde eu estou. Essa é a primeira coisa. Depois, quando o bebê sai, é espaço, realmente. Meu Deus, eu estava completamente num espaço completamente pequenininho e apertadinho. E aí agora é muito grande. É muito. O que é todo esse espaço? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Cadê o aconchego que eu tinha?
E aí, 9 meses dentro de um lugar escuro, aí você sai toda aquela luz na tua cara. E se não bastasse tudo isso, o pulmãozinho do bebê, quando ele sai, é como se ele tivesse completamente fechadinho. E aí o médico vai e faz a movimentação para que ele respire a primeira vez. O pulmão dele faz assim, ó. Então, imagina o trauma que é um nascimento. E aí eles entregam para a mãe, e a mãe dá o primeiro aconchego e a mãe dá o peito. Então, na maioria dos partos, a gente sabe que nem todo parto é assim, tá, gente? Não é uma regra para todos. Mas o ideal seria esse: entregar para a mãe colocar no seio para que a criança se sinta aconchegada. Então, nesse momento, a criança se sente aconchegada, ela se sente amada, ela conhece a primeira linguagem do amor dela, que é o toque físico, ela se sente protegida e em segurança. E aí, o que a gente faz quando a gente é adulto? A gente procura na mastigação essa proteção, essa segurança, esse aconchego que nós tivemos lá atrás. Então, por isso que a gente diz muito assim, nós somos seres primitivos, porque a gente traz muitas lembranças do passado e a gente tá tentando repetir certas coisas o tempo todo. Só que assim, tipo, eu nunca mais vou encontrar naquela situação da sucção, da amamentação, o aconchego. Por quê? Porque eu não tô mais mamando, eu não tenho mais mãe, agora eu sou um adulto. Então eu tento reencontrar isso através da comida. Só que é aí que a gente cai numa cilada, porque a gente mastiga, 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 prejudica o nosso corpo, come coisas que não deve e não reencontra aquele aconchego, aquele colo que a gente tanto procura, entende? É. Então é assim, tipo, aí como é que eu faço para reencontrar esse aconchego ou para não fazer mais esse movimento? É trabalho, gente, é trabalho todos os dias, realmente repetir para você todos os dias. Eu não sou uma coisa que funciona muito comigo, e eu disse para vocês que eu ia trazer coisas que funcionaram comigo. É que quando eu tô muito ansiosa e que eu tenho essa tendência também de ir para comida, e em especial eu tenho essa tendência para o doce. Então é assim, quando eu tô nessa energia de querer procurar o aconchego na comida, aí eu sento comigo mesma, eu me abraço, eu me pego no colo e eu digo assim: você não é mais um bebê e você não está desprotegido. Muito bom. Agora nós somos grandes, eu sou grande, eu posso me proteger e tá tudo bem. Independente do que estiver acontecendo, a gente vai dar conta, vai dar certo. Né? E hoje eu posso pedir ajuda para as pessoas, então é importante também trabalhar isso dentro da gente, como é importante a gente poder e saber pedir ajuda para o outro, porque nem sempre a gente sabe, porque às vezes a gente acha que a gente sabe pedir ajuda, mas não, a gente não sabe, a gente camufla as coisas, e tudo isso faz parte de prosperidade, porque isso entra saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, porque é saber alinhar com aquilo que é maior, seja lá o que for que você acreditar, porque não importa. É assim, eu acho que cada um tem as suas crenças, e independente se você acredita em Deus, se você acredita em Allah, se você acredita, se você dá um bando, se você é do espiritismo ou se você é da igreja, não importa. O que nós temos que concordar é que existe uma força maior que todos nós. E o importante é a gente estar alinhado com essa força, é a gente estar conectado com essa força. E aí eu tenho prosperidade espiritual. E aí as coisas começam a fluir. Mas é assim, é um combozinho que eu preciso pegar no meu colo, olhar para ele, para todos aqueles potinhos e dizer assim, tá, ok, qual é o que tá mais vazio? O que eu tenho que encher aqui? Então tá claro, gente? Eu desandei a falar. Olha, eu amei o que você falou, porque eu digo assim, cara, como Deus prepara a gente. Porque antes de eu te conhecer, Cris, eu fiz um curso que, aliás, foi ele que me conectou com a Amanda, esse curso, que ele se chama Vínculos de Amor. Ele é um curso que é um bracinho que saiu ali também de uma das ferramentas que eu uso, né, que eu amo. E nesse curso Vínculos de Amor é só para curar o teu vínculo com a mãe. Porque, assim, agora que as pessoas estão falando mais sobre isso, mas assim, quando o bebê, né? Aí eu trago a consciência ali do Theta Healing, que é a minha ferramenta
da alma ali, que eu amo realmente trabalhar com ela, que trabalha toda essa parte de reprogramação mental, né? O que é que acontece? Quando você está dentro da barriga da mãe, segundo essa filosofia, é o quê? Você não é o bebê, você é a mãe, né? Você está se desenvolvendo dentro da mãe, então assim, você está se nutrindo das emoções dela, das sensações dela, dos hormônios dela, dos nutrientes dela. Então, ali, enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, ele é a mãe, ele não tem essa noção, tipo, essa consciência, eu sou um bebezinho. Não. A alma sabe, o bebê físico não sabe. E o que é que acontece? O momento do parto de extrema importância para a saúde emocional das pessoas. Por quê? Se o bebê recebeu aquela. Como que diz, gente? O fórceps, eu acho que é isso que Força. chama, Aham. aquela vacina. Aquela vacina ali já droga o bebê. Então, o bebê ali, ele já recebe aquela química desse antidor, né? Para não ter dor ali, se não me engano, Bom, eu não conheço essa vacina direito, Não, mas essa parte eu não posso dizer porque eu não conheço direito, tá, gente? pois é, Então, também não vou entrar muito no detalhe disso, mas enfim, naquilo ali já afeta o bebê, porque ali ele tá recebendo um componente químico que, tipo, até então era desconhecido. Esse momento do parto, do bebê passar pelo canal vaginal, é de extrema importância, porque ali começa esse primeiro do toque físico com a mãe. Olha, gente, como que foi isso? E é, é, aí, é o toque físico com a mãe e também é assim, e é a força que ele tem que fazer para viver, e os hormônios, porque ali naquele momento existe não somente a força da mãe, mas existe também a força que o bebê está fazendo, porque ele está sentindo que ele precisa sair daquele local. Então é o primeiro movimento que a gente faz depois da concepção, né? é, Depois da concepção, é o primeiro movimento que o bebê faz para sobreviver, para a é, vida. Então, e aí a gente vai passar fazendo isso a vida toda, porque a gente sabe, a gente vai ter que trabalhar para sobreviver, eu vou ter que aprender a falar para sobreviver, eu vou ter que aprender a comer, a andar, enfim, milhões, e a é, gente passa a vida inteira tendo que aprender para sobreviver. Então, isso já está totalmente. envolvido desde aí, desde esse momento do É. nascimento. E aí, assim, para concluir essa parte desse curso, o que que a gente discute ali? Que o momento em que o médico também, da maneira em como ele te pegou, ou que você saiu da mãe, aquele toque físico, ele pode ter recebido, né, nas células do bebê como algo agressivo. Então, assim, por que que até hoje tem gente que não gosta de ser tocado? Né? E eu já tive muitos atendimentos de levar os clientes nesse momento do parto, da concepção, porque tem esse momento de tirar o bebê dali de dentro, aí são dois casos. Se é cesárea, essa conexão com a mãe, que deve acontecer ali da saída do canal vaginal, para ter esse primeiro contato ali com o seio dela, né? Isso é de extrema importância para a saúde emocional, para os relacionamentos, pra parte vida sexual, casamento, tudo, até pra você gerar uma nova vida, sabe? E as pessoas não têm nem consciência disso, né? E aí essa parte do médico de pegar o bebê, né, limpar ali e devolver pra mãe. Até ter esse primeiro contato fora do corpo com a mãe, isso assim, eu já levei N pessoas para esse momento de tratar questão de amor próprio, de confiança em si, o seu lugar nesse mundo, né? E na constelação familiar, o que que a gente vai falar? Porque já, né, pega uma parte ali do Theta Healing e traz a constelação familiar. É esse movimento interrompido em direção à mãe. Porque se a mãe, no momento, nesse momento, né, que vê o bebê, tem muita mãe que tem ali o quê? A depressão pós-parto, né? Ou vai rejeitar o bebê ali naquele momento. Então, assim, são N questões que esse momento, né, da concepção, como que foi a concepção? Porque se a gente quiser ir mais longe no assunto, a gente pode ir. Como que foi para a mãe? O momento ali de acoplar, né, de fazer o menino ali. Como que estavam esses pais? Será que foi um momento de amor, de carinho? Porque a gente sabe que nem todo mundo nasceu de um amor da Disney, né? Então, todas essas memórias ali, elas ficam dentro do corpo do bebê, da pessoa que nasce, depois vai crescer, né? Exato.
Exato. E aí vem essa questão da constelação familiar de falar do movimento interrompido em direção à mãe, e agora já se sabe que existe um movimento interrompido em direção ao pai também, né? Exato. Então, isso tudo é assim, eu trago sempre muito assim, porque isso tudo é muito novo, gente. É tudo muito novo. Então, é assim, ah, mas agora então o médico tal. Gente, as pessoas estão engatinhando nessa direção. As pessoas ainda estão realmente engatinhando. Então, é assim, eu também não posso culpar todo um corpo profissional, porque não existia Claro. esse conhecimento. Esse conhecimento é muito novo. Não é que ele não existia, mas o acesso a esse conhecimento é muito novo. Ele já É, existia, mas era muito selecionado para algumas pessoas. E agora, com a internet, com todo o acesso que a gente tem, então as coisas estão se expandindo numa velocidade maior, o que é maravilhoso. Então, mas é assim, a gente não pode culpar as pessoas. E isso é muito importante, porque senão a gente entra numa onda de vitimismo e aí a gente desequilibra todos esses nossos potinhos para ter uma vida próspera, isso né? é verdade. Esse é o primeiro passo, é sair do lugar da vítima. Eu preciso entender que eu sou a protagonista da minha vida. Eu preciso direcionar a minha vida, independente do que aconteceu no meu parto, independente do que aconteceu na minha educação com os meus pais, independente do que aconteceu na minha escola, no meu trabalho, o que acontece na rua, a responsabilidade sobre a minha vida é minha. O que o outro faz comigo é problema dele. Mas o que eu faço com isso que eu recebi é problema meu. Então é muito importante que a gente saiba que o primeiro passo é esse, é sair desse lugar da vítima. Eu não sou a vítima, eu só sou a protagonista. Ah, mas eu fui abusada durante a minha infância. Ok, valido isso, é um fato, é real, é dolorido, é muito difícil de trabalhar algo assim, mas é o que eu acabei de dizer. O que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que é que essa semana eu trabalhei uma coisa em mim, e eu tive que fazer um trabalho de perdão interno de uma pessoa que eu nem imaginava, veja como é o nosso inconsciente, né? Eu nem imaginava que eu estava com problemas com essa pessoa. E aí, fazendo esse movimento de fulano, eu lhe perdoo, e eu me perdoo por ter carregado isso tanto tempo dentro de mim, eu me dei conta que eu não tinha que perdoar o outro porque o outro merecia. Mas porque eu preciso ter paz com aquilo. Eu quero ter paz, eu não quero mais carregar o lixo do outro. Porque quando a gente fica segurando o que aconteceu, ai, mas eu apanhei quando eu era criança. Ai, agora eu não tenho dinheiro porque a minha mãe e meu pai diziam que dinheiro não era coisa boa. Ai, né? O coisa, ai, o outro. Quando eu fico nesse vitimismo, eu não olho para mim. E eu não tô fico carregando o lixo do outro nas minhas costas o tempo todo. Isso é É peso, pesado, né? gente. Isso é pesado demais carregar o lixo do outro. É por isso Quando tem as tanta pessoas... gente obesa, viu? Exatamente. É assim, quando a gente compreender que a vida do outro é a vida do outro e a minha é a única a qual eu tenho responsabilidade, é a única a qual eu tenho que me ocupar, o mundo vai ser muito mais leve. Porque a gente vai deixar cada um se ocupando do seu quadrado, realmente. E isso não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com falta de empatia com o que o outro tá sentindo. Porque assim, eu posso ter empatia, de repente, com algo que a Isa tá passando nesse momento, mas é assim, eu tenho empatia com o que ela está sentindo, com o que ela está passando e com o que ela está sentindo. Mas aí eu me envolver dentro disso é outra história. Eu Porque às gosto vezes. disso. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque na constelação familiar, a consciência que o Bert Hellinger traz pra gente é o quê? Não tenha pena de ninguém. Devolva a força dessa pessoa. Essa pessoa tem capacidade de resolver aquilo ali dela. E é bem interessante, assim, porque essa semana eu também me peguei perdoando meu pai, pedindo perdão para o meu pai e me perdoando também por ter carregado tantas questões emocionais dele e que eu não tinha nem consciência, mas que veio essa consciência essa semana, porque a gente, todo mundo, né, muita gente que a gente conhece, na verdade, tem essa síndrome da salvadora. Né? Quer salvar Deus e o mundo e não se salva. Então, assim, tipo, a gente tá nesse processo de ir se curando e vai até o dia que a gente fechar os olhinhos de Isso não vez, acaba. né? Não, isso não acaba, isso não acaba.
E isso faz parte de uma prosperidade, porque assim, você ser próspero não quer dizer que você vai ter todos os recursos. Não quer dizer que vai estar tudo certo, que vai estar tudo perfeito. Não. Mas é você, prosperidade para mim é você olhar para aquela situação e dizer assim, tá, o que que eu faço com isso aqui? O que que eu vou aprender com isso aqui? Eu preciso ter, exemplo simples, eu preciso ter um pouco mais de saúde física. A minha prosperidade física está muito em baixa. Tá, o que que eu posso fazer para que as coisas melhorem? Como é que eu vou encher esse potinho aqui agora? Né? Eu vou melhorar a minha alimentação? Ah, mas eu não consigo melhorar na minha alimentação agora. Então tá. E outra coisa que é muito importante, tá, gente? Não coloquem dificuldade na dificuldade que vocês já têm. Porque tem muita gente que faz isso, sabe? Tipo, exemplo, eu preciso perder peso, mas eu tenho dificuldade de regular minha alimentação. Aí para de comer. Você está colocando dificuldade na tua alimentação. Você está É colocando aquela dificuldade na escassez, né? tua dificuldade. Eu preciso fazer exercício físico. Aí vai lá, então tá, para tentar me forçar, eu vou lá e vou me matricular, não vou fazer um abonamento da academia, vou pagar tudo numa vez só que eu vou ter que ir. Colocou dificuldade para dificuldade, porque para começar você vai ir na base do ódio para lá, vai fazer por uns 15 dias no máximo, e aí depois vai parar. E aí você já pagou e o negócio vai estar pago lá por um ano, e você não vai nem colocar o pé lá, porque passar na frente não resolve. Então, é assim, pequenos passos, sabe? Tipo, eu preciso fazer exercício físico, mas eu não consigo ir para academia todos os dias. Ok, então eu não vou para academia todos os dias, mas então eu vou fazer 5 minutos. 5 minutos de agachamento dentro de casa. Olha, Aí você faz aprendizado. aqueles, exato, você faz aqueles 5 minutos todos os dias, você já deu um passo. Aí tá, ok, eu já tô conseguindo fazer 5 minutos todos os dias. Então, sabe do que? Daqui até meu trabalho são 20 minutos caminhando. Eu não vou pegar meu carro, eu vou ir caminhando esses 20 minutos. Então, eu já fiz 5 minutos de agachamento, já vou fazer 20 minutos de caminhada, e aí eu vou construindo aos poucos uma nova informação para o meu inconsciente. Porque cada vez que a gente tenta fazer algo novo, o nosso inconsciente vai tentar nos trazer para o lugar velho. O negociar tem uma frase que eu ouvi essa semana, não sei se eu vou lembrar ela exatamente, mas era algo mais ou menos assim. Cada vez que eu quero fazer algo novo, o velho vai tentar negociar para poder permanecer. E normalmente ele vai trazer coisas muito prazerosas para mim. Então eu preciso ficar muito atenta com isso, porque assim, se eu for com muita sede ao pote, ele vai aceitar de um primeiro momento, mas ele sabe que você vai desistir, então é por isso que ele não vai fazer muito esforço em tentar te tirar do foco. Agora, se eu faço, dou um passo todos os dias, uma coisinha pequenininha todos os dias, eu estou construindo uma base. Então eu não estou construindo um castelo em cima da areia, eu estou construindo uma base sólida para poder levantar as paredes. Então é assim, tipo, eu preciso de mais dinheiro. Então vamos fazer um plano pequenininho para poder ter mais dinheiro. Eu dou risada porque assim, né? Falando em prosperidade e as pessoas quando imediatamente as pessoas pensam em dinheiro, porque quando fala assim prosperidade, as pessoas dizem, eu tenho que fazer 1 milhão daqui até o final do ano. Legal! Que bom que você tem que fazer 1 milhão. Eu também gostaria, também quero. Mas é assim, o que você está fazendo hoje para que isso aconteça? Você está esperando um milagre? Que a coisa, sei lá, de repente, você, né? Porque agora é muito viralizar na internet, você vai viralizar na internet? Que bom, se conseguir, ótimo. Mas se você não conseguir, você vai chegar no final do ano sem esse 1 milhão mas você fez o quê? Cris, mas eu também ganho tanto por mês e de repente me sobra só 200 francos, por 200 francos, R$ 200 no final do mês, ou então nem isso. No Brasil, porque a gente sabe que no Brasil até nem isso, né? Mas é assim, gente, fazer plano financeiro. Então tá, então deixa eu tirar aqui R$ 10 e colocar de lado ali no cantinho. E esse aqui é do meu plano de 1 milhão. Talvez eu não vou fazer 1 milhão até o final do ano. Mas nesse ritmo de um passinho de cada vez todos os dias, talvez daqui 5 ou 10 anos você tenha o teu 1 milhão. Entende? Então, é assim, é colocar, é construir essa base sólida. Não adianta a gente querer, a gente quer sempre dar o passo muito maior que a perna. É igual quando a gente começa nesse estudo de autodesenvolvimento, a gente acha que a gente vai conseguir abraçar o mundo numa vez só. E não vai, gente. Porque nós vamos cair no meio do caminho. Eu caio ainda hoje, eu tô nesse caminho fazem 15 anos que eu trabalho em mim mesma, o autodesenvolvimento.
E, no entanto, às vezes eu caio e vou lá dentro de um buraco negro tão grande que depois eu fico me perguntando, gente, como é que eu vim parar aqui de novo? Né? Mas faz Eu parte. tô rindo porque eu também, né? Mas O faz pessoal diz assim, gente, a gente é gratiluz, mas a gente cai no buraco, só que agora a gente tem ferramenta para subir, né? exatamente, mas é isso. Por quê? Porque a gente se constrói uma base sólida. Então, aqueles pequenos passos que você deu, aquelas coisinhas pequenininhas que você foi plantando e construindo no decorrer do caminho, elas estão lá. Então, quando você cai, você tropeça, são essas coisas que vão te levantar. Você É, sabe que vai ficar mais fácil. Agora, quando você dá um passo muito grande, você já vai direto, você sai, você não constrói a base da casa. E você vai direto no teto. Vai desabar. E aí, quando desaba, vai ser o trabalho vai ser muito maior, porque daí vai ter que limpar o terreno novamente, vai ter que nivelar, enfim, né? Então, é assim, vamos começar por onde tem que começar. E esse começo é dentro da gente, e o primeiro passo é saindo do papel da vítima. Eu não sou vítima da minha vida, eu sou a protagonista e eu decido o que eu faço com aquilo que as pessoas fizeram comigo. eu gostei muito de vários pontos que você falou. Esses dias, com esse evento da moça que faleceu no vulcão, me veio muito os meus aprendizados com a montanha, porque eu já subi N montanhas aqui na Suíça, né? E aí, uma das coisas, né, que eu senti de compartilhar aqui é o quê? Um dos maiores aprendizados que a gente aprende subindo a montanha é o quê? Muitas vezes você vai estar num terreno íngreme, como que diz, cheio de pedras, né? Ali, Irregular. incerto, ou molhado, escorregadio. O que é que acontece? Enquanto você está subindo, você não olha para o caminho forçadamente, você olha para os teus pés. Claro que você vai olhar para o caminho, mas assim, nesse foco de Esse visão, assim, raio. olhando para baixo. Por quê? Você vai avançando e você não vê. Quando você vê, você já chegou lá em cima. E quando você chega lá em cima, você fica super feliz. Apesar de que, se você não tiver um preparo físico, claro que você, né, o coração vai sair pela boca, pelas orelhas, pelos olhos, né? Mas esse é um dos maiores aprendizados da montanha. Quando você vai subir, você não olha. E gente, é assim, batata. Pode tentar subir uma montanha amanhã. Você vai ver que, se você fizer isso, você vai sentir o físico, se você não tiver um preparo físico, mas que vai ser muito mais fácil, né? E é bem interessante porque eu fiz um vídeo que era um dia nublado aqui na Suíça e para chegar aqui em casa eu tenho muitos caminhos cheios de curvas e eu acho eles lindos, sabe? E o vídeo, quando eu vim ali, era assim, caminha que o caminho aparece. Né? Então, assim, confia e vai. E eu amei o que você falou agora, esse exemplo da casa, porque eu uso essa linguagem coloquial no meu livro, E eu não li né? ainda. Eu já tenho, Coragem, viu? eu já Coragem, tenho livro, coragem. mas eu não li ainda. Mas eu entendo, eu sei que você está passando pelas a sua formação, as suas provas. Mas eu uso essa linguagem coloquial porque, como muita gente já deve saber, e quem não sabe, eu sou designer de interiores há mais de 12 anos, então essa linguagem da casa, da base, e é isso, gente, prosperar. Primeiro é a esfera do eu. No meio do pezinho ali da prosperidade é a esfera do eu. E não tem como você prosperar fora se dentro a tua base não está pronta. E é bem interessante porque é num capítulo eu já não lembro agora qual é, eu tento marcar esses capítulos, mas é onde eu falo, né, da minha base. E a base é justamente isso na linguagem coloquial que eu uso, porque quem é a nossa base? É pai e mãe. É o nosso primeiro modelo mental. É o nosso primeiro modelo mental de relação amorosa, de fazer dinheiro, de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né? Então, assim, é muito importante a gente ter realmente consciência de que hoje nós somos o resultado né, para muita gente que não trabalha em si ainda, você é o resultado de metade pai e mãe e todos os seus ancestrais. É tanto que tem muita gente que diz: Ah, na minha família, tipo, vamos dizer, minha avó morreu de AVC, até onde se sabia era hereditário. E eu disse: eu não aceito que seja hereditário. É tanto que eu já fiz várias coisas para. Não, eu não aceito que seja hereditário. Alzheimer, muita gente diz que é hereditário. Eu digo, não, eu não aceito que seja hereditário. Por exemplo, o que é que eu posso fazer hoje para evitar um Alzheimer?
eu vou pegar um novo caminho para ir para o trabalho, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou escrever um livro novo, vou fazer um evento, entendeu? Sim. E essa questão do Alzheimer, por exemplo, a consciência que existe, que ela é muito pouco divulgada, é o quê? Pessoas que viveram coisas muito difíceis na infância e que queriam esquecer. Porque hoje mesmo eu me recordei que a minha mãe ela adorava organizar eventos e ela vivia fazendo isso e eu dizia. E eu fiquei, gente, olha só, hoje eu tô organizando um evento, mas eu aprendi lá na infância, só que eu nem Uhum. lembrava mais disso. Porque foram tantos desafios, tanta coisa que eu gostaria de ter esquecido. Então, se eu não tiver consciência desses caminhos neurais, o que é que acontece? O caminho se apaga. E E são, aí, porque são os bloqueios neurais do inconsciente, né? É é, os potinhos que o inconsciente pega e ele mergulha lá na escuridão dele e ele coloca assim um adesivo bem grande, dizendo assim, interdito. Então, ou seja, não pode se tocar. E a gente só e para conseguir acessar isso é o que eu disse antes, é um passo de cada vez olhando para dentro de si. Mas um movimento que é muito desafiador de fazer, mas que é muito importante para que isso se acelere, é justamente o que você acabou de falar, é você fazer coisas que te tiram da tua zona de conforto. Porque cada vez que você faz algo que te tira da tua zona de conforto, por exemplo, o que que eu vou fazer que eu tenho. Eu acho lindo o instrumento, mas nunca aprendi instrumento nenhum. E aí, de repente, agora decidi aprender a tocar violão. E é muito difícil aprender a tocar violão. Quem decidiu aprender isso quando é adulto, sabe? Eu não estou fazendo curso de violão. Mas eu sei que é muito difícil, porque na minha família eu fui criada numa família de músicos, então eu sei que na idade adulta é muito mais difícil aprender violão do que e como qualquer outra coisa, né? Mas né, é algo muito difícil. Mas isso te tira enorme da tua zona de conforto, porque você tem que ter humildade para dizer eu não sei fazer. Você tem que ter paciência para escutar um outro adulto que muitas vezes é até mais jovem do que você te ensinando. Você tem que ter muita dedicação para poder aprender as notas, para aprender os tons. Então, isso tudo é te tirar da tua zona de conforto. E quando eu saio da minha zona de conforto e eu faço algo novo, o meu cérebro ele é obrigado a construir novas conexões neurais, porque ele não conhece aquilo, então ele tem que fazer novas conexões. Quando ele faz essas conexões, em algum momento, aquilo que a gente está fazendo, que é completamente novo, se conecta com alguma coisa do passado, que está lá nesse potinho com essa faixa escrito interdito. E aí, isso acaba submergindo ou um pouquinho ou muito. Tudo depende do teu grau de vontade também de acessar isso tudo. E aí, às vezes, a gente olha para esse potinho e a gente diz assim: eu não quero olhar para você. E a gente tenta afogar ele lá dentro, mas agora ele já submergiu, ele não vai voltar. Então, ele fica ali o tempo todo te olhando para você e fazendo um cucu assim de vez em quando, dizendo: eu tô aqui, tá? E aí, o inconsciente aí ele vai te dando, tá na hora de fazer com que esse grande fragmento que está no inconsciente suba e atravesse o superego para chegar no inconsciente e dar um novo sentido para aquilo tudo. E aí entra o que eu falei antes, que é a importância de não se colocar no papel da vítima. Porque normalmente quando esses potinhos tão indesejados sobem para o consciente, eu tenho a tendência de olhar para aquilo e me colocar no lugar da vítima. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil culpar o outro. Porque se eu culpo o outro, eu não preciso me ocupar tanto daquilo. Só que se eu culpo o outro, aquilo vai permanecer ali, aquele potinho, ele não só submergiu, mas ele vai estar lá completamente sujo. Sujo, cheio de lama, cheio de tristeza, de coisas que não são boas. E enquanto eu me faço de vítima, eu estou ainda alimentando ele ainda mais com coisas ruins. Ou seja, eu estou sujando ele, eu estou cada vez mais colocando coisas ruins dentro. Agora, quando eu saio do lugar da vítima e eu digo assim, não, peraí, ok, é válido o que aconteceu, eu realmente fui ferida, mas o que é que eu vou fazer com isso aqui agora? Aí eu começo a limpar meu pote.
É, isso Yeah. é muito bom. Eu vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, eu fui abusada emocionalmente, financeiramente pela minha mãe, né? Sem querer chamar ela de a bruxa da história, mas isso aconteceu. Aí o que é que acontece? Só para dar um exemplo aqui para quem não está entendendo muito como que essas dinâmicas acontecem e que tem a lei da atração nesse meio aí, né? Eu adorei como você falou nesses termos bem técnicos, mas só para trazer essa consciência para as pessoas, né? Porque senão as pessoas ficam na vítima e nem têm consciência disso. O que é que acontece, gente? Se você foi abusado na infância, por exemplo, sexualmente, até onde eu saiba, eu não fui, né? Mas eu fui emocionalmente, financeiramente pela minha mãe. Então, o que é que acontece? Eu vou atrair parceiros amorosos para abusarem de mim financeiramente ou emocionalmente. Aí no trabalho, o chefe que no lugar de me dar um aumento, nunca dá um aumento, ou vai abusar de mim emocionalmente, né? Tem esses, como que dizer, abuso moral, né, no trabalho. Uhum. Aí o que acontece? Você muda de país, aí conhece uma outra pessoa, vai abusar de você. Porque eu vivi isso. Eu tô falando porque eu vivi, né? Eu tive essas questões no Brasil. É tanto que na última empresa que eu trabalhei, eu era a melhor em projetos vendidos. Tipo assim, eu podia ter. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu já tinha comprado casa, carro, aquela coisa toda. Mas os meus projetos eram outros. Chegando aqui na Suíça, eu fui fazer estágios, né? Fui fazer no escritório de arquitetura aqui e eu fui abusada. Cheguei na minha assistente social chorando, não conseguia nem falar de tão assim em choque que eu tava da maneira em como eu fui abusada nesse lugar, moralmente falando, né? E depois entrei em um relacionamento, né? Que se a gente for falar num termo mais assim popular, tóxico. Então, assim, você vai atraindo, e é amizade, e é namoro, e é o chefe, você atrai. A lei da atração, né, que tanto é romantizada hoje em dia, ela vai funcionar dessa maneira. Porque o teu disco interno, o teu consciente, ele tá dizendo o quê? Eu quero mais disso, dessa É porque é o que ele, droguinha, né, dessa é, droga aí. Aí é você porque é o que ele fica quer. alimentando, e você vai atraindo. Como que você sabe que você tá no papel de vítima? Porque tu vai, sei lá, na fila do pão, vai conversar com aquela amiga que não conversa há anos, a pessoa, né, como é, o discurso da guerra ali, né? Quem que tá com mais, quem é a mais vítima da história. A gente fala que a Eu, gente já viveu, né? eu gosto muito daquela frase que eu não sei quem disse, não sei quem foi o estudioso que trouxe isso, mas ele diz assim, né? A gente só atrai para perto da gente aquilo que a gente tem dentro da gente. E é isso, realmente é isso. Então, quando eu vejo pessoas e eu já estive, tá, nesse lugar de comprar muitas coisas. Eu tive épocas na minha vida em que eu saía de casa todos os dias e todos os dias eu voltava com uma sacolinha para casa. Eu sempre comprava alguma coisa e trazia para casa. E isso é uma procura de preencher um lugar que está vazio dentro, mas eu estou tentando preencher fora. E aí eu projetava coisas, por exemplo, assim. Ah, se esse ano, no verão, eu for viajar para a Índia, não sei o que, esse, aquele outro, eu vou me sentir maravilhosamente bem. E aí eu fazia tudo para ir para lá. Aí eu chegava na Índia, eu chegava lá, primeiro, segundo, terceiro dia ia ser maravilhoso. E aí depois a energia baixando e eu voltava para aquela tristeza. Tu foi pra Índia? Não, eu não cheguei aí, não cheguei aí, mas Já ia pedir idealizei. dicas. Mas idealizei coisas assim que realmente, sabe? Tipo, eu não tô bem, então agora eu preciso me casar. Aí se casa e aí o negócio continua do mesmo jeito. Aí, não, então agora o casamento não tá legal, então agora eu preciso ter um filho. Aí você tem um filho, aí o filho vem, e aí você acha que aquele o filho vai preencher aquele lugar. E não vai, gente, não vai. Nada que esteja do lado de fora vai preencher esse lugar. Por isso que desses 4 potinhos que eu disse para vocês, dentro da prosperidade física, emocional, espiritual e financeira, o mais fácil de você adquirir é a financeira. Tanto que a gente vê muitas pessoas financeiramente muito bem, mas nos outros 3 quesitos tá tudo o cocô do cocô. Por Os quê? Porque famosos brasileiros estão aí mostrando isso, né? exatamente. E não é só os brasileiros, isso está meio que no mundo É. inteiro. Por quê? Porque o financeiro, ele te dá esse acesso a tudo que está do lado externo. E aí, mas é assim, eu não acho que isso seja de um todo ruim, porque quando você começa nesse movimento de eu preciso preencher, e aí você está tentando preencher com tudo que está lá fora, já é um movimento, porque vai chegar uma hora que você vai entender que nada do que você faça para preencher vai preencher o que está faltando.
E é aí, quando chega nesse momento, é que você vai olhar e você vai dizer assim: então tem que ter alguma coisa aqui dentro que eu tenho que fazer. É, Então, nada é inválido na vida. E é isso que eu acho que é o grande barato da vida. Eu acho que isso é o grande negócio da vida é esse, é você respeitar o momento do outro. Porque assim, o outro talvez está nesse momento. Talvez você que está aí do outro lado agora, você está nesse momento de querer comprar o mundo, de adquirir o mundo, de trabalhar para ganhar muito dinheiro e tá esquecendo de todo o resto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu juro para vocês que tá tudo bem. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vocês vão olhar e vão dizer assim: não está preenchendo. Por mais que eu tenha, quanto mais eu tiver, mais vazia eu vou me sentir. Por quê? Porque tá dentro. as pessoas Mas não se conhecem não se realmente. conhece. Mas já é um passo. Já é um passo. Então a gente É, tem que respeitar, sobretudo porque cada um de nós tem um processo, tem um tempo e tem um processo, né? E respeitar o nosso processo é muito importante. e não se comparar com os outros, né? Porque a internet está cheia. Eu estava até dizendo, gente, eu posso muito bem não compartilhar nada durante o dia aqui, chegar em casa, botar um champanhe que eu tô na geladeira, que era do dia do meu aniversário, que eu não abri na época, e botar a tacinha aqui e falar, gente, muitas conquistas hoje. Mas assim, tipo, você não sabe todos os desafios que eu vivi hoje no meu dia, Exato, vamos dizer assim, né? Tudo que eu tive que abrir mão e me exato, adaptar e, tipo, é, exato. né? Amanhã, mesma coisa. Tipo, meu chefe me ligou no final do dia, ai, você vai ter que subir a montanha lá para deixar não sei o que. E eu digo, Também, é. Mas prosperei nessa é área, legal, viu? é legal que você trouxe, porque assim, é por isso que a internet ela nos traz essa ilusão de uma vida perfeita. Infelizmente, são poucas as pessoas que vêm aqui e trazem certas coisas mais reais. Bom, eu mesmo, eu venho assim, eu trago muita coisa do meu dia a dia, coisas reais mesmo que eu tô passando, trago reflexões sobre momentos que eu passei e tudo mais. Mas é claro que eu também não vou expor tudo num contexto, porque não é esse o intuito, né? De expor tudo. Mas é assim, eu vou trazer isso e vou trazer isso como realmente como aprendizado do que eu vivi na minha vida. Quanto mais você posta na internet coisas bonitas, quer dizer que menos você está vivendo aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei nesse caminho de autodesenvolvimento, antes disso, eu tive uma vida muito próspera financeiramente. Então eram mesas lindas, regadas a vinhos caros, hotéis 5 estrelas, coisas lindas. E as pessoas olhavam para minha vida e diziam assim: Uau, a menina que saiu lá do Brasil e venceu e não sei o que, e a Cris tá bem. Mas eu tava me sentindo uma merda dentro. Quando eu desligava as câmeras, quando eu terminava de colocar a foto, na época não tinha Instagram, era só Facebook. Quando eu terminava de colocar a foto lá no Facebook ou no Orkut, também tinha o Orkut na época. Quando eu terminava de colocar a minha foto lá, que eu desligava o meu computador, eu sabia o que acontecia na minha vida. Eu sabia que nada daquilo que eu tinha colocado, aquilo só era uma tentativa de colocar uma casca em cima, um band-aid em cima de uma ferida que eu não estava olhando. Eu Então, vivi muito isso, então velho. desconfiem, gente, desconfiem das pessoas que postam muito. Por quê? Porque quando a pessoa tem o Rossandro Klingen, eu fiz uma mentoria com ele, e aí numa mentoria ele estava falando que um amigo foi para um resort com a mulher, não sei o quê, e aí o amigo postou uma foto segurando a taça, ele segurando a taça, a mulher segurando a taça, ai, a gente tá aqui, amor, eu te amo, não sei o que, isso, aquele outro. E ele disse assim: aquilo me incomodou tanto, 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 e eu, como amigo dele, gostando dele verdadeiramente, me senti na obrigação de escrever para ele. E escrevi dizendo: pare de mentir para você mesmo. Se estivesse bom, você não estava nem com o telefone na mão. Então é isso, gente, sabe? É desligar realmente essas telas e viver, olhar pra gente, É. olhar para dentro. Gente, a Raika tá falando aqui, é uma A questão de Raika é uma tranquilidade. maravilhosa. Eu queria muito que ela viesse para Evento Sábado, Ô, mas parece que Raika. ela não vai poder. Ela até adquiriu o livro já. Tem uma É história uma questão incrível também. É uma questão, É, ela disse aqui que é é, uma questão de tempo e de vivência. É tempo e experiência, exatamente. É isso, é tempo e experiência. E cada um tem o seu. Então, assim, não quer é. dizer que a Cris agora está nesse nível, que todo mundo tem que estar nesse nível o mais rápido possível. Não, gente, não é. Não acontece dessa forma, Não. nem adianta. Eu tava vendo live.
A live que eu fiz com a Amanda agora, essa semana também, que é dessa série, eu tava me lembrando das primeiras lives que a gente fez, eu tava assim, gente, mas foi o quê? 1 ou 2 anos atrás, assim, Uhum. tipo, tudo leva tempo esse processo, né? Tudo leva Então, tempo, é tempo, estudo, dedicação, disciplina. Então a gente vai, é o que eu disse antes, a gente vai colocando os tijolinhos nessa nossa prateleira para a gente poder organizar esses potinhos. A gente vai fazendo essa prateleira devagarinho. Não adianta a gente querer fazer tudo assim numa correria, tudo numa, sabe? Ah, o fulano tá fazendo, então eu também preciso fazer. E isso assim é muito válido, é algo que eu tenho trabalhado muito em mim agora, do é, dizer faz sentido eu estar em tal lugar ou não faz, sabe? Não é porque todo mundo está aparecendo que eu tenho que aparecer. você não é para todo mundo. Exatamente, e não é porque todo mundo está fazendo que assim agora existe uma fobia, uma ansiedade das pessoas de eu preciso postar todo dia, eu preciso. Gente, eu não quero ser escravo da internet. Eu não quero viver isso. Eu quero postar quando eu sentir que eu devo postar. Eu quero postar quando eu tiver vontade. Porque tem dias que tem semanas que vocês vão me ver aqui a semana toda. Mas depois vai ter assim dias que vocês vão ficar 2, 3 dias, uma semana sem me ver. Vocês vão dizer assim, uai, o que aconteceu? Simplesmente eu não tô com vontade. Então a É, gente não pode ser escravo da sociedade. A gente tem que ser o nosso próprio protagonista e diretor da nossa vida. Então, eu decido verdade. o que eu quero. E isso é ter prosperidade. Isso é ter uma vida É. satisfatória. Que quando eu É, consigo olhar para fora e dizer não para as coisas que estão lá fora, isso eu quero, isso eu não quero, não ou sim, de acordo com a minha vontade verdadeira, aí eu começo a prosperar. é. A internet adoeceu as pessoas, eu concordo. Só que a gente, desde que eu usei Facebook, porque na época, nossa, eu conseguia trabalho, eu dava emprego para as pessoas quando eu usava o Facebook no Brasil. Então eu sempre digo para as pessoas, gente, a internet está aí para que você use ela da melhor forma possível. Mas quem que tu tá seguindo? Tá seguindo Virgínia, Anitta? Que você está ganhando com isso, gente? Só para dar like na pessoa? Então, se nutra, você que tem capacidade de se nutrir emocionalmente. Então, pega essa internet, pega as pessoas que não agregam na tua vida, deixa de seguir essas pessoas, porque você está seguindo esse modelo mental, querendo ou não. Né? Querendo ou não, se você sempre está seguindo essas pessoas vazias na internet, que não agregam nada na tua vida, isso está afetando o teu dia a dia, sim. E aí, no lugar de tu estar produzindo, de tu estar prosperando no teu dia a dia, isso afeta, porque você vai estar sempre se comparando. Então, assim, eu Exato. amei quando a gente passou o domingo lá com o Bruno Avelar, que ele disse, meu amor, você devia estar seguindo só 10% das pessoas que te seguem. Por quê? Primeiro, você está consumindo conteúdo ou você vai criar conteúdo? O conteúdo que você cria, ele agrega valor na vida das pessoas? Ou é só para que você receba a sua dopamina diária? E aquilo ali para mim, eu disse, gente, eu vou deixar de seguir muita gente que realmente me desculpa, mas eu tenho meu foco, eu tenho a minha missão, o meu propósito. E é isso, a gente ter foco na nossa missão, Não, né? eu Você acho que usar a internet da melhor maneira possível. e de vez em quando, de tempos em tempos, eu acho que as redes sociais têm que ser igual guarda-roupa. De tempos em tempos a gente tem que abrir e fazer uma limpeza. Porque às vezes a gente está ali consumindo um conteúdo hoje, mas que daqui a um ano não vai mais fazer sentido. Já não faz mais sentido para a gente estar ali. Então a gente tem que também fazer essa limpeza desse armário do que faz sentido para esse momento aqui da minha vida. Porque se faz sentido para você seguir os blogueiros e as coisas que eles estão fazendo sobre. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você tem que saber o que faz sentido para você nesse momento, o que você quer. Então, é assim, no meu plano de prosperidade do início do ano, sempre é assim: o que eu quero fazer daqui até o final do ano? Então, o que eu quero fazer daqui até o final do ano? O que essas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo o tempo todo, contribuem para que isso aconteça? Porque quem não contribui com nada não quer dizer que eu vou virar as costas e que nunca mais eu vou falar e que não, não é isso. Mas simplesmente aquela pessoa já não faz parte daquele momento. Eu respeito, amo, mas ela não faz parte.
E tá tudo bem. E pode ser que lá na frente, em algum momento, ela dê uma acelerada e aí ela já possa fazer parte de novo. É verdade. Então é muito importante e é muito legal a gente olhar também para as redes sociais e para a nossa vida como o guarda-roupa no momento em que a gente tem que abrir e dizer assim, isso aqui eu estou usando, isso aqui já não me serve mais. É. Eu poderia aprofundar mais esse assunto, mas a gente já está com mais de uma hora de live, Verdade. porque quando a gente se junta, gente, para vocês que não sabem, nos bastidores, a gente pode passar assim dias e dias e dias conversando sobre os assuntos. A gente não tem nem vontade de voltar para cá. Exatamente, Mas a exatamente. gente já tá com mais de uma hora. Normalmente o intuito era que fosse 15 minutos a 30 minutos. E olha, estou muito feliz e agradecida porque mesmo a gente ter passado tanto tempo, essas pessoas que estiveram do início até o fim aqui, que eu vi Gratidão. que vocês entraram e ficaram aqui até o fim, e é muito legal. E eu espero realmente que as pessoas venham no sábado compartilhar desse momento. Vai ser um momento rico, um momento de muito acolhimento, e eu acho que isso é muito importante e, e a construção dessa prosperidade interna, sobretudo, sabe? É. Porque eu Ai, acho que gente. a prosperidade financeira é super importante, É. mas a gente também tem que ter uma prosperidade interna para poder dar conta do financeiro que vai estar do lado de fora. Mas eu vou aproveitar porque a Cris ela veio no primeiro Prospere. Então já disse como que foi, porque o primeiro Prospere foi 1 hora e 40 minutos ali de prática, né, que a gente teve. Então já falo para eles como que foi viver essa primeira experiência em grupo comigo. E o que aconteceu da tua vida desde esse momento do Prospere até o dia de hoje? Porque, olha, eu nem pedi para Amanda, mas eu já vou pegar você aqui, já que é a última live, a gente vai estourar o tempo. Então E tá, aí a gente encerra com o teu depoimento. então o primeiro Prospere foi lá em janeiro, certo? Foi no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Então foi bem no início do ano, assim, então 6 meses se passaram. E muita coisa aconteceu, assim, foi muito legal, assim, foi muito. Eu já conhecia um pouco do trabalho da Elisa e já tinha, né, participado de algumas coisas com ela e usufruído do trabalho dela como cliente também. E então eu já conhecia e isso que me impulsionou ainda mais a ir para o evento. Mas chegando lá, assim, é um trabalho, gente, 360 graus. 360 graus, a gente dá aquela trabalhada em tudo. Então, como a Elisa mexe com energias, né, e a espiritualidade, toda essa estrutura, então tudo mexe, todo o campo, né, vibra. O meu mentor de agora ele diz assim, alguma coisa, tudo muda quando alguma coisa acontece. E é verdade, alguma coisa aconteceu ali, naquele evento, que fez com que tudo mudasse. E muita coisa aconteceu de lá para cá, assim, tipo, uh, eu acho que não só na minha abertura financeira, mas na minha abertura para o trabalho, na clareza, para os lugares que eu queria ir, é o que eu acabei de dizer aqui, assim, para mim agora é muito importante escolher os lugares que eu quero ir e aí você isso e vai te trazendo essa clareza de eu quero estar aqui, eu não quero estar aqui, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Então eu acho que o evento é muito isso, ele trabalha um todo e ele traz para a gente essa possibilidade desse olhar interno e de encontrar ainda mais essa inteligência emocional de dizer sim ou não e dizer mais sim para a gente e mais não para as pessoas, né? Perfeito, gente. Ó, gratidão. Dia Obrigada. 5 de julho. Ó, Ó, coraçãozinho, o meu não faz. tem que mostrar assim, né? Cadê? Foi. Será? Olha lá, ó. Tem um legal. Não, o meu não tá fazendo. Gente, 5 de julho, a partir às 13 horas, quer dizer, todo mundo chega às 12h45, porque às 13 horas eu tô preparando uma surpresa, uma convidada especial, e essa pessoa vai estar lá às 13 horas em ponto. Quem Ótimo. não puder vir às 13 horas, infelizmente vai perder isso, mas
o que é que acontece? Todo mundo que for pro evento presencialmente vai receber a gravação do evento. Assim como da primeira vez que eu gravei todo o evento e depois disponibilizei a gravação. Quem quiser assistir do ao vivo, fala, me escreve no inbox, quem tiver WhatsApp ou aqui no Instagram, que eu disponibilizo o link. Claro que tem um valor de participação, é o mesmo valor do presencial, porque você vai poder assistir, fazer os exercícios que vão ter lá várias vezes na tua vida, tá bom? Então, gente, quero agradecer a Cris, e a Cris vai estar lá no sábado. Eu Vou mal tá posso lá. esperar para ver o que é que ela preparou pra gente também, porque é total surpresa. Eu tô deixando todas lá que vão falar durante o evento, tô deixando todo mundo livre para que cada uma use a sua sabedoria, a sua criatividade para contribuir na prosperidade das pessoas, tá bom? Exato. E vão, gente, confortáveis, vestido confortavelmente, um sapato confortável, vai estar calor, então, né, vamos tentar estar o mais leve possível, porque lá a gente tá só para aproveitar. É Então, isso, gente. é isso. Obrigada, Um Cris. beijo E grande. obrigada a todo mundo que assistiu. E até breve. Obrigado e até sábado, né? Até sábado. Você até sábado, né? Exato. Vocês que estão aí, que venham, tá, gente? Um beijo grande. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.